Olá amigos, bem-vindos a esta atualização profética no nosso canal. A graça e a paz de Cristo habitem ricamente no nosso coração. Estamos aqui para continuar a acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos, que nos mostram em que tempo vivemos na profecia, que nos mostram claramente que a segunda vinda de Cristo está próxima. Irmãos, após esta pequena atualização, nós vamos estudar a palavra de Deus. Iremos falar hoje sobre a glorificação. Este vai ser um tema muito interessante. Convido você a acompanhar. Irmãos, os jesuítas surpreenderam muito desta vez. Eles surpreenderam muito. Há algumas horas, a Agência Internacional Católica de Notícias Semanais informou que os jesuítas vão organizar uma marcha ecumênica com os protestantes como parte de um plano para pedir aos políticos uma ação climática imediata. Irmãos, e este plano jesuíta tem colaboração de grandes organizações como a Green Christian, a Christian Climate Action e também a Operation Noah e várias outras organizações. Por exemplo, a Green Christian falou que o mundo clama por liderança moral corajosa neste tempo e a igreja tem este papel de dar liderança moral. E de acordo com a publicação, esta marcha está sendo apoiada também por dezenas de organizações ambientais e milhares de pessoas estão sendo convidadas para, assim, pressionar seus líderes políticos a tomarem ação imediata em relação a esta questão. Bem, nós estamos vendo quanto as igrejas cristãs estão se unindo com o papato, com o jesuitismo, para assim promover esta causa mundial. Vejam aqui, irmãos, isto é de 11 de junho de 2024. Grupos cristãos juntam-se à marcha a restaurar a natureza agora. O clamor é urgente para que se restaure a natureza agora. Vejam, é dito, um serviço ecumênico com o título A Criação Clama foi organizado às 11 horas na Igreja Católica Jesuíta da Imaculada Conceição. E é dito aí embaixo que o serviço é uma colaboração entre estas organizações. Falei delas. Aí está, a Green Christian falou o seguinte: o mundo clama por uma liderança moral corajosa neste momento, e este é o trabalho da igreja. Os irmãos já perceberam que ultimamente se clama muito por liderança moral? Na questão da guerra, estão clamando por liderança moral. Na questão das mudanças climáticas, se clama por liderança moral. Em vários outros aspectos da nossa sociedade hoje. A propósito, em setembro deste ano, a ONU vai se reunir em Nova York para o Pacto do Futuro. E lá eles buscam uma liderança moral para lidar com os grandes choques globais. Isto é muito interessante. E vejam aí, irmãos, que missionários colombanos, irmãos de São José da Paz, o movimento Laudato Si, Justiça e Paz e Ecocongregação Escócia estão entre aqueles que planejam juntar-se a esta marcha. Isto vai acontecer no sábado 22 de junho. Vejam aí, irmãos, o panfleto. O mundo natural está em apuros e precisamos agir. Este é o clamor que nós iremos ouvir várias e várias vezes. Precisamos agir agora. Eles dizem que o objetivo é reunir dezenas de milhares de pessoas para apelar a todos os partidos políticos para que tomem medidas para restaurar a natureza e combater as alterações climáticas no Reino Unido. Eu tenho certeza que isto vai se espalhar pelo mundo à medida que desastres naturais extremos vão se espalhando por todo o mundo. Queridos, nós aqui vemos uma união religiosa. Jesuítas de Roma e protestantes com organizações interessadas para promover essa liderança moral que o mundo precisa. E eles querem dezenas de milhares de pessoas para esta causa. Agora, deixe-me vos dizer que os objetivos desta união de protestantes com jesuítas são os mesmos objetivos ideais expostos pelo movimento Sábado da Terra, que eles buscam assim influenciar as sociedades, influenciar as igrejas também a se unirem em prol de um sábado semanal da Terra, meus irmãos. Vamos lá ver o vídeo. Percebam a conexão aqui.
Percebam o que eles dizem no começo. Christians embrace the Earth Sabbath. Christians have a deep respect for the environment as God's creation, leading to a commitment to environmental stewardship. Os cristãos abraçam o sábado da terra. Os cristãos têm um profundo respeito pelo ambiente como criação de Deus, levando a um compromisso com a gestão ambiental. The observance of a weekly Sabbath provides both spiritual renewal and a break for the earth, aligning with the broader Earth Sabbath movement. A observância de um sábado semanal proporciona tanto a renovação espiritual como uma pausa para a terra, alinhando-se com um movimento mais amplo para o sábado da terra. Irmãos e irmãs, eu pergunto, qual é o problema de se ter um sábado semanal da terra? Afinal de contas, Deus estabeleceu isso na criação. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, de 1 a 3, Deus estabeleceu um dia semanal para o descanso do homem, para o descanso do planeta. Sim, eles estão corretos, a não ser que buscam outro dia diferente daquele que Deus estabeleceu. Eles buscam o domingo. Vamos continuar. Christians partner with governments, individuals, and communities to address large-scale environmental issues, promoting the long-term health and sustainability of the planet. Cristãos fazem parcerias com os governos, indivíduos e comunidades para abordar questões ambientais de maior escala, promovendo a saúde e a sustentabilidade a longo prazo do planeta. By embracing the Earth Sabbath, Christians can contribute to the overall care and preservation of the natural world. Abraçando o sábado da terra, os cristãos podem contribuir para o cuidado geral e a preservação do mundo natural. As igrejas estão sendo convidadas a se unirem para este sábado semanal da terra, para o cuidado da criação. E é o que estamos vendo agora, quando os jesuítas de Roma unem-se com protestantes para influenciar a sociedade, meus irmãos, a cuidar da criação. Isto está tudo conectado. E agora, eu quero compartilhar com vocês um texto muito especial que para nós deve ser um lembrete, mas também uma regra de missão. Veja, irmãos, na revista Sinais dos Tempos, de 28 de novembro de 1900, Ellen White escreveu que os sentinelas levantem a voz e deem com clareza a mensagem que é a verdade presente para este tempo. Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Vamos mostrar às pessoas onde estamos na história profética e procurar despertar o espírito do verdadeiro protestantismo, despertando o mundo para uma sensação do valor da liberdade religiosa de que há tanto tempo desfrutam. O convite aqui é para que demos à trombeta o sonido certo, para que as pessoas despertem e se preparem para os eventos finais. Queridos, temos que despertar o verdadeiro protestantismo e os temores ou os perigos destes movimentos que no final só buscam acabar com a liberdade religiosa. Tudo o que nós estamos vendo aqui é uma preparação para o restabelecimento total da supremacia papal. E nós veremos isto nos últimos dias da história do mundo. Queridos irmãos, vamos passar deste assunto, vamos falar agora sobre a glorificação. Eu amo este tema, glorificação. Nós já falamos nos vídeos passados sobre a justificação, que é a salvação da condenação do pecado. Falamos sobre a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, que é a salvação do poder do pecado. Vencemos os vícios, vencemos os defeitos de caráter. Agora, na glorificação, é que já seremos salvos da presença do pecado, quando o bode Azazel for expulso e nunca mais sofrermos tentação. Em Romanos capítulo 8, versos 21 e 23, nós lemos que, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vejam bem, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Significa que, na glória, quando formos glorificados, estaremos assim libertos da tentação, libertos da corrupção, libertos, irmãos, do pecado. E continua o texto dizendo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isto é glorificação. Quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Agora, voltamos para o santuário. E nós já falamos ao longo dos nossos temas
que no pátio do santuário ocorria a justificação. O altar de sacrifício representa o Calvário, onde Jesus Cristo deu a vida por nós. Em Jesus Cristo, olhando para a cruz, nós somos justificados e Deus nos considera como se não tivéssemos pecado. Deus atribui, a justiça de Cristo em nós, é uma justiça imputada. Depois disso encontramos a pia, onde os sacerdotes lavavam as mãos, representa o batismo, a remissão dos pecados, de acordo com o apóstolo Pedro no livro de Atos. Depois do batismo, o cristão entra numa fase de santificação, esperando a glorificação. E Cristo preparou para este período de santificação o candelabro, as 7 lâmpadas, que representam a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E para que as lâmpadas pudessem estar continuamente acesas, era necessário o azeite. O azeite representa o Espírito Santo. Portanto, na estrada da santificação, precisamos da palavra de Deus e do Espírito Santo. Não só, do outro lado encontrávamos a mesa com os pães. O pão representa Jesus Cristo. Ele é o pão da vida que desceu do céu. E nós somos convidados a cear com Cristo, a permitir que Cristo entre em nossa casa e cear conosco. Portanto, precisamos também de um relacionamento profundo com Jesus Cristo. E lá no fundo encontramos o altar de incenso. Vimos no estudo passado que o altar de incenso representa as orações dos santos, que elas subam ao trono de Deus como um cheiro agradável e que Deus ouça e atenda às nossas súplicas. Agora, abrindo a cortina, entramos no lugar santíssimo. E é no lugar santíssimo, meus irmãos, que acontece a glorificação. Porque no contexto do povo de Israel, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma única vez por ano, no 10º dia do 7º mês. Era chamado dia da expiação. Agora, neste dia da expiação, o sumo sacerdote trazia 2 bodes. Um bode era morto e com seu sangue o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para a obra de purificação do santuário. Agora, sobre o bode vivo, que também era chamado Azazel, o sumo sacerdote confessava os pecados do povo. O bode não levava os pecados, ou seja, o bode não morria para purificar pecados de ninguém. Não. Sobre ele os pecados do povo eram colocados. É como se o bode fosse o instigador dos pecados do povo. E daí o bode era lançado para o deserto. Vejam aqui o livro de Levítico, capítulo 16, versos 21 e 22. Então, colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. E vejam aqui, irmãos, o bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário. Amém? Irmãos, aqui era a libertação da presença do pecado, porque o bode, que sobre ele os pecados do povo estavam, era lançado fora. Deus esquecia, em outras palavras, Satanás era jogado fora. Isto é libertação da presença do pecado, é a glorificação. E a glorificação ainda está no futuro. Agora estamos vivendo o período de santificação. Vai acontecer no futuro, quando Satanás, o instigador de todos os pecados, for acorrentado neste mundo durante 1000 anos. Em seguida, ele será morto. Ele será destruído por toda a eternidade. Resumindo este assunto maravilhoso, justificação é a salvação de nossos pecados passados. Santificação é a salvação de nossos pecados presentes. Glorificação, seremos salvos de um mundo de pecado. Amém? Vejam aqui, a justificação limpa os registros de nossa vida. Quando nós encontramos Cristo, olhamos para a cruz e reconhecemos que não existe nada em nós mesmos para merecer a salvação. Cristo transfere a sua justiça para nós. É como se não houvéssemos nunca pecado. Amém? Mas a santificação conserva os registros limpos. Viram? Justificação limpa os registros de nossa vida passada. A santificação
vai conservar os registros limpos. Porque eu posso aceitar Cristo como meu Salvador e voltar atrás, e desanimar, e continuar vivendo uma vida de pecado. Isto não vale nada. O registro de minha vida não permanecerá limpo, não será conservado limpo. Agora, na glorificação, não há mais lembrança desses registros. Não só, vejam aqui, justificação é um ato da graça. Santificação é o crescimento na graça. Amém? Glorificação é o desfrute da graça, quando estivermos para sempre ao lado do nosso Salvador. Justificação é momentânea. Nos encontramos com Cristo e Ele imputa a sua justiça em nós. Santificação prolonga-se por toda a vida. E glorificação estende-se por toda a eternidade. Vejam, justificação é o ponto de partida. Santificação é o caminho a percorrer até chegar à glorificação. Glorificação é a meta a que se tem de chegar. Nós estamos numa corrida, é por isso que Paulo diz: vocês não sabem que o atleta em tudo se domina para poder alcançar o alvo? O nosso alvo, irmãos, não é o batismo. O batismo é o ponto de partida. O encontro com Jesus é o ponto de partida. Precisamos de nos santificar. Precisamos de nos abster de tudo aquilo que nos afasta de Cristo, porque temos um alvo, e o alvo é a glorificação, é a nossa meta. Justificação é a lavagem das vestes. Estando as vestes limpas, eu posso voltar a sujá-las, sim ou não? Lembram daquele ditado? Que o cachorro voltou ao seu vômito? É isto mesmo que acontece. Eu posso voltar a sujar as vestes brancas. E para não sujá-las, é necessário santificação. Santificação é andar com as vestes brancas em nome de Jesus, para que na glorificação possamos entrar nas bodas do Cordeiro. Justificação nos faz sair do poço do pecado. É Cristo que nos tira do poço do abismo do pecado da vida sem sentido. Santificação nos guarda de cair novamente no poço, porque ainda estamos sujeitos à tentação. Mas em Jesus Cristo, estudando sua palavra, buscando o Espírito, orando, nós somos guardados de voltar à velha vida. Glorificação fará desaparecer o poço, fará desaparecer as tentações, a presença do pecado. Justificação é o ladrão na cruz, quando ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim, ó Mestre, quando vieres no seu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão foi justificado. Ele nem sequer merecia a salvação, mas Cristo transferiu sua justiça para ele. Santificação é Enoque andando com Deus. E glorificação é assentar-se à mesa com o Cordeiro. Justificação, irmãos, é Cristo na cruz do Calvário. Santificação é Cristo no trono da graça, onde buscamos o perdão dos nossos pecados dia após dia. Glorificação é Cristo em sua segunda vinda, em glória e majestade. Justificação é o eis que já estás são. Você está são em Jesus Cristo. Santificação, vai-te, não peques mais. É permanecer em santidade, permanecer em Cristo. E glorificação é não haverá lembrança das coisas passadas. Na sua segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, Paulo diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Em santificação. Talvez você não tenha percebido a importância destes temas que tratamos aqui ao longo destes dias. Talvez você não tenha percebido. Deixa eu lhe fazer entender. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Você aceitou Jesus como seu substituto? Você aceitou Jesus como a sua justiça? Hoje, viva em santificação. Deixe os seus pecados. Não volte ao poço. Não volte a sujar as vestes brancas. Permaneça fiel até que do alto Jesus Cristo apareça e o leve para um lugar onde você não mais enfrentará tentação. Cristo em breve voltará e o mal deste mundo findará. Viveremos eternamente ao nosso lado
e o céu será muito diferente. A paz de Cristo reine e habite nos nossos corações. Venha comigo nesta oração. Pai eterno, obrigado por sua justiça em nós. Obrigado pela santificação que opera em nós. Obrigado pela glorificação que operará em nós. Temos certeza que iremos participar, pois buscamos santificação em Cristo. Senhor, abra os nossos corações de tal forma que aceitemos pela fé o teu sacrifício por nós e vivamos cada dia preparados. Oramos, Senhor, por todos os irmãos que estão acompanhando esta programação, se o Santo Espírito seja derramado e nos prepare para o seu encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, nós nos veremos na próxima apresentação no nosso canal, pela graça de Cristo. Até lá.